começamos aqui a segunda parte da nossa aula sobre sistemas sanguíneos. Bom, vamos falar agora do sistema RH, tá? Ele é composto por antígenos de membrana também, assim como os outros que nós já falamos, né? Eles estão presentes na parte externa da hemácia, das membranas das hemácias. O RH também, assim como o ABO, ele é altamente imunogênico, é capaz de causar reações em indivíduos incompatíveis, né? E o desenvolvimento da genética molecular, ele apontou dois locos. Existia uma briga entre dois grupos de dois pesquisadores. Ele classificava o RH de uma maneira, os fenótipos possíveis, o outro classificava de uma maneira um pouco diferente, né? Enfim, a genética molecular acabou com essa disputa ali que existia entre os dois grupos e percebeu-se, então, encontrou-se, então, que existem dois locos e esses dois locos estão no mesmo cromossomo, ligados no mesmo cromossomo. Isso é tema da nossa próxima aula, ligação, né, gênica, tá? E percebeu-se, então, que são dois locos. O primeiro é o RHD e o segundo é o RHCE. Eles estão no cromossomo 1, no braço curto do cromossomo 1. E eles estão na mesma região, os dois, juntos, ligados. A origem, né, desses dois alelos, desses dois genes, desses dois locos, é de um gene ancestral que foi duplicado e aí ele permaneceu lado a lado. Tá? Eles permaneceram ligados. Isso é muito importante vocês entenderem isso. Bom, são possíveis antígenos D, que é o antígeno principal, inclusive é ele que é a partir do antígeno do anti-D é que é feita a fenotipagem para o antígeno RH, tá? E existe também o antígeno Czão, o Czinho, o Ezão, o Ezinho, e uma combinação entre eles que, quando eu preparei esse slide, diziam que era, então, aproximadamente 49 antígenos RH. Um pouco antes da nossa aula, eu estava lendo um artigo mais recente, não deu tempo de eu alterar o slide, mas fala-se em 54 antígenos RH aproximadamente. Tá? Já descobertos até agora, né? Então vejam que em questão de alguns anos, entre a literatura que eu usei e o artigo publicado recentemente, encontrou-se pelo menos mais 5 antígenos do sistema RH. De todos esses antígenos existentes, é o antígeno D o mais importante. Tá? É ele que é capaz de causar a incompatibilidade, né, a reação imunogênica. Bom, falando do ponto de vista genético, não existe um alelo Dzinho. Por quê? Você tem o alelo Dzão, o RH positivo, ele vai ser sempre devido à presença do alelo Dzão, do RHD, tá? O RHD, que a gente pode tratar ele como o alelo Dzão, ele é responsável pela resposta positiva do RH. Tá? Então, presença do RHD manifestado na célula é que vai dar o RH positivo. Quando o RHD não está presente, a gente vai ter um sangue RH negativo. Não está presente. Negativo, positivo, certo? Presença, ausência. E essa ausência do RHD, a ausência do Dzão, ela pode se dar porque houve uma perda desse gene, uma deleção, ele foi perdido, ou porque ele foi, de alguma maneira, inativado, muitas vezes, principalmente por conta de mutação, tá? Então, ocorreu uma mutação no gene dele, não é transcrito, ou ele não é funcional, e aí ele não vai funcionar, ele não vai aparecer, a pessoa vai ser negativa. Então, não existe alelo Dzinho, tudo bem? Existe o alelo aqui Czinho. Czinho existe, Ezinho existe, mas o Dzinho não. Agora, quando a gente fala do ponto de vista didático, né, nós podemos manter a escrita, a grafia Dzão, Dzinho, certo? Então, para uma pessoa ser RH positivo, ela precisa ser Dzão traço, Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Ela tem que ter pelo menos uma cópia desse gene, uma cópia funcional do gene Dzão. Quando ela não tem nenhuma das duas cópias, ele não funciona ou ele foi perdido, a gente pode dizer que essa pessoa ela está se comportando como se fosse um alelo recessivo. Então, a gente pode usar o termo Dzinho, Dzinho. Olhando aquela nossa, uma tabelinha parecida com aquela anterior,
olhando aqui uma tabela parecida com aquela do RH, do sistema BO, nós temos aqui que o RH, né, positivo, ele tem o genótipo Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, lembra? A gente pode usar essa grafia. E ele tem o antígeno RH presente na superfície das hemácias, o aglutinogênio ou antígeno. No sangue, quem é RH positivo não tem nada, no plasma não tem nenhum anti, porque senão ele atacaria a si próprio, né? Não tem nenhum anti. Quem é RH negativo não tem nenhum antígeno, né, ou aglutinogênio na superfície da hemácia. Mas no sangue, na parte líquida do sangue, no plasma, pode surgir o anti-RH depois de um primeiro contato. Então, para o RH, para o anti-RH ser produzido, é necessário que a pessoa que é RH negativa tenha um primeiro contato com esse sangue. Esse primeiro contato pode dar por várias maneiras. Então, assim, pode ser uma contaminação, pode ser uma transfusão de sangue, né? Pode ser pelo parto, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma mulher negativa pode ter contato com o sangue positivo do seu filho durante o parto, no momento do parto, e existem outras formas, enfim, disso acontecer. Então, um primeiro contato não vai causar problema, porque ele não tem anti-RH, certo? Ele só é produzido a partir do segundo contato. Isso é uma coisa importante, porque na literatura, principalmente quando a gente pega nos livros didáticos, eles abordam, nos livros didáticos do ensino médio, eles vão abordar, médio fundamental também, uma questão chamada doença hemolítica do recém-nascido. E a gente vai ver ela daqui a pouquinho. E isso, às vezes, é abordado de uma forma um tanto quanto errônea. Tá? Pode levar o indivíduo a erro, induzir a erro. Vamos ver daqui a pouquinho. Nos próximos slides a gente vê isso. Falando ainda do sistema RH, existe uma condição chamada sangue dourado, ou RH nulo, ou RH nulo, em português, em bom português. Significa o quê? Quando é que isso acontece? Quando os alelos, né, os locos, os genes RHD e RHCE, ou eles foram perdidos, foram deletados juntos, porque eles estão juntos, um do lado do outro, ou eles podem estar presentes, mas eles não são expressos. Os indivíduos com essa condição, eles podem ter filho RH positivo, é uma coisa um pouco parecida com o que acontece lá no fenótipo Bombaim. Então, o gene RHD e RHCE, os dois, eles precisam estar desativados. Então, se o indivíduo perdeu esse gene, ele não vai conseguir passar isso para frente porque ele perdeu. Se esses genes estão no indivíduo, lá no cromossomo, mas eles estão desativados, eles vão ser transmitidos na meiose, sim, para os gametas. Então, ele pode vir um indivíduo negativo, pode vir a ter um filho com RH positivo, tá? É uma daquelas exceções que também existem na genética. Existe mais de uma explicação em nível molecular para essa inativação dos genes. A maioria dos casos ela acontece porque um gene regulador no cromossomo 6, olha lá, o RH está no cromossomo 1. E aí existe um gene regulador no cromossomo 6. Esse gene, ele regula, ele inativa a função dos genes, o RH D e o RHCE, certo? Isso pode acontecer, tá? E algumas populações, a gente vê isso acontecendo com uma maior frequência. É muito raro esse tipo sanguíneo. Pessoas com RH nulo, que não tem a produção de nenhum dos 54 anticorpos lá de RH, elas têm a hemácia danificada. Então, essas hemácias, elas podem ter a alteração estrutural, inclusive, formando o que a gente chama de estômato, né? Quando ela entra, ela modifica a sua forma, a sua anatomia. E essas hemácias, então, elas apresentam um tempo de vida muito mais curto. E isso causa a falta desses antígenos, também vão causar defeitos na permeabilidade da membrana. Então, essa hemácia ela vai morrer antes do tempo que era esperado. Isso sobrecarrega o baço. E a pessoa pode ter uma série de consequências na sua vida prática também, por conta anemias, né? Por conta dessa alteração anatômica, por falta da produção dos antígenos do RHD ou do RHCE. Bom, uma particularidade do sistema RH
que eu falei para vocês agora, é que só pode produzir anti-RH por pessoas que são RH negativa quando ocorre uma primeira sensibilização. Então, isso aqui a gente já falou. Se a pessoa não sabe que foi sensibilizada e recebe uma segunda vez um sangue positivo, por exemplo, isso pode vir a trazer danos. Então, para alguém que é RH negativo, que precisa passar por um processo de transfusão de sangue, se essa pessoa está desacordada, se a família não tem o histórico médico dela, o ideal é que seja feito uma sondagem da presença de anticorpos. Então, vão buscar os anticorpos anti-RH no sangue do indivíduo, para saber se ele pode ou não receber um sangue positivo, então, se este for o caso. Mas isso tudo é a equipe médica que tem que decidir. Aí, nós temos, quando acontece, né, da mãe ser sensibilizada e ter um filho positivo, gestar um bebê positivo, né, um feto positivo, pode ocorrer uma situação chamada doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Isso é uma reação imunológica dos antígenos do sistema RH da mãe que pode trazer consequência, então, para os filhos que são positivos de uma mãe RH negativa. Então, mulheres que são RH negativo, e que têm parceiros, né, com quem pretendem ter filhos, que sejam RH positivo, elas precisam ter um cuidado maior durante a gestação. O ideal, inclusive, é que isso seja planejado, mas não é fator de seleção, vamos dizer assim, né? Quando você vai escolher, quando uma mulher vai escolher o seu parceiro, ela não vai perguntar o tipo sanguíneo, né? Isso não acontece, tá? Então, existem cuidados que precisam ser tomados durante uma gestação, quando a mulher é negativa e o pai da criança é positivo, certo? A mulher RH negativo, se ela já tiver sido sensibilizada, a reação ela pode ocorrer na primeira gravidez, e este é o problema dos livros didáticos e da maioria dos vídeos que a gente vê na internet. Tratam como se a eritroblastose fetal fosse acontecer sempre na segunda gravidez. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? Por quê? Como ela é negativa e ela é desinho, se ela casar com um homem, se ela tiver um relacionamento com um homem que seja desinho, existe a possibilidade da criança ser negativa também, ser desinho também. Portanto, a mulher pode ter uma sequência de filhos, um primeiro filho negativo, um segundo filho positivo, e na segunda gravidez não vai acontecer nada, se ela não tiver sido sensibilizada antes. Tá? Então, não é necessariamente na primeira gravidez que ela é sensibilizada, e não é necessariamente na segunda gravidez que vai ocorrer a eritroblastose fetal, certo? Os principais sintomas da eritroblastose fetal são icterícia, anemia, aumento do baço e do fígado do feto, do bebê, né, entre outros. E é necessário, então, esse acompanhamento pré-natal. Isso é altamente importante, porque quando a mulher é sensibilizada no parto, existe um tempo em que ela pode tomar um soro, que as pessoas chamam de vacina, mas é um soro, e esse soro vai evitar que a próxima gravidez de uma criança positiva venha a ter o problema da eritroblastose fetal. Bom, aqui um esquema, então, de como pode acontecer um pai positivo e uma mãe negativa, tá? Então, ela pode ter uma primeira gravidez, um primeiro contato, uma primeira gravidez que permita o contato, certo? E aí ela vai ser sensibilizada, vai produzir o anti-RH aqui, e esse anti-RH vai, então, afetar, atingir a criança no ventre da mãe ainda. Aqui do lado direito, eu coloquei um heredograma mostrando como é que fica em termos genéticos, tá? Então, pai positivo, desinho, tá? Eu coloquei, poderia ser desão, e mãe, desinho. RH negativo. Olha só, ela teve uma primeira criança RH negativo. Essa criança não é capaz de sensibilizar a mãe, tá? Porque o sangue dela é igual ao da mãe. Então, ela tem uma compatibilidade entre mãe e filho. Uma segunda criança aqui, uma segunda gravidez, ó, RH positivo, desinho. Esse sangue RH positivo pode sensibilizar a mãe RH negativo no momento do parto. Aí existe uma troca
de sangue entre eles. Bom, uma vez a mãe sensibilizada, na segunda gravidez, aqui na gravidez da criança positiva, ela vai produzir anti-RH. E numa próxima gravidez de um filho, de uma criança RH positivo, aí sim essa criança pode ser atacada pelos anticorpos da mãe, caso não tenham sido tomadas as medidas com a administração do soro para bloquear essa reação materna. Então, a sensibilização, ela pode ocorrer na primeira gravidez, se a criança for positiva. Então, é a primeira gravidez de criança positiva, de um bebê positivo, certo? E a reação da eritroblastose vai ser na segunda gravidez de um bebê positivo também, porque se for negativo não tem reação, certo? O sistema ABO, ele também é capaz de produzir a doença hemolítica do recém-nascido. E existe, né, a incompatibilidade, né, desse sistema ABO entre casais, aqui eu mantive o que o livro traz, é um livro do Begelman, de 2003, então ele trata como marido e mulher. Eu colocaria parceiro, se fosse eu escrevendo o livro agora, né? Não necessariamente marido, mas é uma pessoa com quem uma mulher se relaciona e vai ter filhos. A incompatibilidade do sistema BO entre casais, ela pode aumentar o risco de abortos espontâneos. Quando o sistema RH é envolvido também, isso pode aumentar, inclusive, a ação da eritroblastose fetal. Então, existe uma lista de compatibilidade de sangues, aqui seriam casais compatíveis. Não é que o sangue da mulher e do homem são compatíveis para transfusão, não é isso. É que, pensando do ponto de vista genético, eles vão ter filhos cujos sangues, né, o tipo sanguíneo ABO, desses bebês vão ser compatíveis com o tipo sanguíneo da mãe, certo? Portanto, não vai ter nenhuma incompatibilidade ali, não vai ter risco do sistema imunológico da mulher atacar o bebê que ela está gestando, o feto que ela está gestando, tá? E aqui são casais incompatíveis. Ah, mas então quer dizer que se eu sou do tipo O, eu nunca vou poder me relacionar com homem do tipo A? Não, não é verdade, isso aí não é verdade. A gente não tem esse tipo de barreira de relacionamento. Mas casamentos que têm essa composição aqui, eles podem deixar os bebês mais vulneráveis ao sistema imunológico da mãe. Mas isso é uma possibilidade. Tudo precisa ser acompanhado pela equipe médica de atenção à gestante, certo? Beleza? Não é uma sentença, é uma condição, pode vir a acontecer, entenderam? Então, essa incompatibilidade que nós estamos falando não é entre o sangue, o fenótipo do marido e da mulher. A gente está falando em termos do que eles podem gerar de filhos juntos, né? E como esses fetos, o tipo sanguíneo desse feto pode vir a desencadear uma reação da mãe. Aqui nós vemos alguns sistemas sanguíneos, além, né, o ABO e outros sistemas sanguíneos. E essa tabela, eu vou pedir para que vocês olhem ela com bastante cuidado nos slides depois, né, disponibilizados para vocês, e que vocês vão ver como que a gente tem, aonde que estão cada um desses sistemas, em que cromossomo ele está, tá? Qual é o genótipo, quais são os tipos de herança, então, a dominância completa, são genes ligados, são são codominantes, o número do cromossomo que eles estão, beleza? Então, essa tabela eu deixo para que vocês analisem, vocês vejam ela depois com bastante cuidado. Existe um sistema que é esse aqui, ó. Sistema secretor, ele é primeiro, segundo, ele é o terceiro da lista. Sistema secretor, ele vem logo depois do ABO e do antígeno H, né? Então, quais são os fenótipos? A pessoa é secretora ou ela é não secretora. Os genótipos são E ou é sim o E. É dominância completa, então basta um alelo dominante para que ele
esteja presente. E como que é, então, como é que funciona esse sistema secretor? Os antígenos A, o B e o H, o AB do sistema BO, né? E o antígeno H lá, que a gente vê que ele converte a substância precursora, lembram disso? Então, o que acontece? Esses antígenos, tanto o A, quanto o B, quanto o H, eles podem ser secretados numa forma hidrossolúvel em líquidos corpóreos. Que líquidos? Lágrimas, sêmen, suco gástrico, leite materno e saliva e vários outros líquidos humanos, tá? Corpóreos. E só que para que isso aconteça, é preciso que exista uma enzima específica que permita que esses componentes sejam secretados nos líquidos. Essa enzima, ela então é codificada, né, em um gene autossômico dominante, que é o E, tá? Então basta uma única cópia dele para o genótipo se manifestar. O alelo recessivo, o S1E, ele condiciona a não secreção, certo? Ou seja, pessoas que são S1E ou S1E, eles são secretoras, enquanto aquelas que são S1E, não são secretoras. Existem dois locos, tá? O loco SE, que é chamado hoje de FUT2, ele está ligado ao cromossomo H, que é o loco FUT1. Vou voltar naquela tabelinha aqui, ó, primeira tabelinha. Olha só o sistema, o antígeno H. Olha onde ele está. Cromossomo 19, na região 19 do braço curto, do braço longo, 19Q, que é braço longo, 13.3. Tudo isso aqui, essas nomenclaturas, a gente também vai ver na disciplina, tá? Mas acredita no que eu tô falando, ele tá no braço longo do cromossomo 19, região 13.3. Olha o sistema secretor onde é que tá. Ó, aqui, 19, tá? Cromossomo 19, no braço longo da região 13.3. Eles estão muito juntos, muito juntos. Junto com eles ainda tem o Lewis, aqui, ó, ainda tem o Lewis, beleza? Que depende do H, do secretor e do ABO, tá? Mas vamos pegar aqui o antígeno H e o secretor. O FUT1 é o antígeno H, o FUT2 é o loco SE. E eles estão ligados ao Lúteran. A ligação entre o FUT1, o FUT2 e o Lúteran é a primeira ligação autossômica conhecida em humanos. Só se conhecia as ligações do cromossomo X, que a gente já viu, né? Genes lá no cromossomo X. Então, aqui a gente tem a primeira ligação. Mas importante para nós agora é o FUT1 e o FUT2. Existem 3 variações no FUT2, que é o loco SE. Então, existe uma mutação sem sentido em caucasianos, que são descendentes de europeus, uma mutação sem sentido em descendentes de japoneses e uma deleção do FUT2 em pessoas com fenótipo Bombaim. Então, quem tem fenótipo Bombaim, lembra? Que é o loco H, que é o FUT1, que está envolvido no fenótipo Bombaim, são, via de regra, pessoas que não são secretoras, porque elas têm também uma deleção aqui, está envolvido aqui o loco secretor. Essa relação entre secretar ou não, ela envolve 3 genes. Ela envolve o loco SE, que vai dizer se vai ser secretado ou não, o loco H, que vai produzir o antígeno H, e o loco do sistema BO, né? Que vai dizer se você vai secretar A, B ou AB junto com o H, certo? Então, essa associação, essa relação, né? Ela é um exemplo de interação gênica não alélica. Nós vimos isso lá no módulo passado, tá? Então, essa interação gênica não alélica, ela ocorre quando 2 ou mais genes atuam juntos para produzir um único fenótipo. Ainda falando de genética dos sistemas sanguíneos, os animais também têm sistemas sanguíneos eritrocitários, só que não necessariamente ligado aos nossos. Então, canino, né? Essa tabela aqui é uma tabela que resume os tipos, a espécie, algumas espécies aqui que eu coloquei, e os grupos sanguíneos e alguns detalhes importantes. Então, eu gostaria também que vocês pudessem dar uma olhada, que vocês estudassem isso aqui com bastante carinho nos slides que nós vamos ter. Mas eu vou pegar um exemplo aqui, né? Então, a gente tem os grupos caninos. Quando a gente pensa nos grupos caninos, uma primeira transfusão incompatível, ela
não é usualmente perigosa, então você pode fazer uma primeira transfusão incompatível, mas ela vai sensibilizar a pessoa, o cachorro que está recebendo, e aí numa segunda transfusão ela se torna, então, um problema e pode levar o cachorro a óbito, tá? Então é preciso fenotipar aqui para a gente poder fazer as transfusões com segurança. Em felino, nós temos 3 grupos, o A, o B ou o AB. E a transfusão precisa ser específica. O gato que é A só pode receber sangue do tipo A, tá? É o B e o AB, o AB. Um dos meus gatinhos, eu tenho 4. Um dos meus, atualmente, né? Sou tutora de 4 gatos. Um deles, ele teve uma complicação depois de uma cirurgia da castração. Ele precisou de transfusão sanguínea. Então, a gente teve que pagar a fenotipagem dele, para saber qual era o fenótipo dele, e pagar a bolsa de sangue que ele recebeu. Porque em felino, equino, canino, existem bolsas de sangue, cachorros, né, gatos, enfim, que são classificados ali como doadores, porque eles não têm nenhum tipo de doença transmissível pelo sangue, mas essas bolsas são vendidas, tá? Diferente do que ocorre com os humanos. Certo? Mas foi muito interessante essa transfusão, porque ele estava branco. Nossa, eu nunca vi ninguém, nem um bicho, nem ninguém daquela forma. Ele estava realmente totalmente pálido, né? As mucosas dentro da boca, olho, era uma coisa assim assustadora. E ele recebeu uma bolsa pequenininha de sangue, não é igual a nossa, né? E a reação dele foi instantânea. Durante o momento que ele estava recebendo a transfusão, ele já virou outro gato. Foi uma coisa muito, muito gratificante ver o quanto ele se recuperou de forma tão rápida depois da transfusão. Muito bom. E aí existem alguns tipos sanguíneos que são relacionados, né? Então, por exemplo, em caprino, os tipos sanguíneos são muito semelhantes aos tipos sanguíneos dos ovinos. O tipo B de bovino, ele é muito complexo, e aí torna essa transfusão muito difícil entre bovino, mas existe a possibilidade, tá? Bom, em equino, mais de 400 mil tipos de sangue são possíveis, porque, como é que se diz, uma variação de várias combinações possíveis, né, dos diversos tipos sanguíneos que eles têm aqui, né, são ao todo em torno de 32 antígenos. E aí, eu cheguei a encontrar também, inclusive, de lhama e alparca. São 5 sistemas de grupos sanguíneos, e o A e o B fazem parte do mesmo sistema denominado A. Aí depois vocês dão uma olhada como é que funciona, então, os sistemas sanguíneos nos nossos animaizinhos. Pensando em questões de saúde e os sistemas sanguíneos, a gente tem que a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal, ela precisa ser levada em consideração. As mulheres com RH negativo precisam de apoio, de amparo, de informação antes, durante e depois as suas gestações. No caso das pessoas que têm RH nulo, né, ou sangue dourado, as hemácias apresentam esse tempo de vida menor, falha na permeabilidade da membrana, isso sobrecarrega o baço, modifica a anatomia das hemácias, isso pode trazer uma consequência séria, severa para os indivíduos, se isso não for diagnosticado, né? São poucas pessoas no mundo, mas a gente tem que pensar também que pode ter uma subnotificação, porque nem todo mundo, todas as pessoas que vivem nesse mesmo tempo conosco aqui têm um acesso à saúde. A bactéria Heliobacter pylori, ela usa a fucose do antígeno H, do antígeno LEB, né, do sistema Lewis. O sistema Lewis, ele tem um antígeno chamado LEB. E a Heliobacter pylori, ela usa essa fucose como uma âncora, como um receptor para estabelecer a função gástrica. Então, o antígeno Lewis, ela vai estar presente lá nas células gástricas, né, do nosso estômago, e vai facilitar a ancoragem, como se fosse um receptor para Heliobacter pylori, então causar infecção. E alguns grupos sanguíneos, eles estão mais predispostos a algumas condições de saúde, como, por exemplo, desenvolver o carcinoma, a úlcera gástrica, a tipos de hanseníase.
e a Covid-19. A questão da Covid-19 ainda está em discussão, porque é uma doença muito nova, nós acabamos de passar por uma pandemia, ela ainda está presente nas nossas vidas e vai ficar por muito tempo, e muitos estudos ainda estão sendo feitos. Alguns estudos apontam para que determinados grupos sanguíneos apresentem uma facilidade, sirvam também de ancoragem para a infecção viral por Covid-19, mas isso ainda está em discussão. Aqui, esse quadro, ele traz para a gente, então, também pensando em questões de saúde, quais os tipos de sangue, os grupos sanguíneos, levando em consideração o tipo sanguíneo, o grupo ABO e o RH, quais seriam doados e recebidos, né? Então, aqui, os grupos sanguíneos, então, o grupo sanguíneo A positivo, ele pode doar para A positivo e AB positivo, e ele recebe de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo, e assim por diante. O AB positivo é considerado receptor universal, enquanto o O negativo é considerado doador universal. Mas, por outro lado, o O negativo só pode receber dele mesmo, só pode receber de O negativo. Os negativos, via de regra, só vão poder receber de negativos mesmo, certo? Depois, vocês também dêem uma olhada nessa tabela, porque ela é uma tabela bastante importante. Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar esses conceitos no ensino fundamental e no ensino médio. E aqui eu deixei um link de uma reportagem falando do sistema BO e o antígeno H, né? Ela é uma reportagem que vai falar, então, do fenótipo Bombaim. Tá? É o caso de um rapaz brasileiro do interior do Ceará que foi doador de sangue para uma menina da Colômbia, uma menininha, um bebezinho da Colômbia. Então, eu peço que vocês acessem. Isso foi tratado também numa novela recentemente, que tinha um grau de parentesco, e pelo tipo sanguíneo ali, as personagens conseguiram se encontrar, envolvia o falso O. Nessa reportagem, então, isso é falado tanto da novela, quanto passa a reportagem do programa, né, em vídeo. Eu peço que vocês assistam o vídeo, tá? Ele vai estar na reportagem bem lá embaixo, e tem como vocês assistirem. Tá ok? Depois vocês me contam no fórum o que acharam. Gente, encerramos aqui a segunda parte da nossa aula sobre sistemas sanguíneos. Até mais!